Bom dia a todos e todas e todes. Estamos aqui reunidos, né, no Congresso da UFBA. Oi, pronto? Esse congresso gigante, né, com 14 mil inscritos, 900 mesas, que teve abertura ontem à noite, no Salão Nobre da Reitoria, e a abertura dos trabalhos nesta manhã. Então, estamos aqui reunidos nessa mesa que vai tratar sobre política nacional de educação digital e os rumos da ciência e tecnologia no país. Então, eu sou Bárbara Coelho, né? Estou aqui na qualidade de moderadora e apresento a vocês o professor Enio Pontes de Deus. Ele é professor titular da Universidade Federal do Ceará, onde também cursou sua graduação em Engenharia Civil, possui mestrado também em Engenharia Civil pela PUC do Rio de Janeiro e doutorado em Engenharia Estrutural pela Universidade de São Paulo, com sanduíche na Alemanha. Tem experiência na área de engenharia de materiais, com ênfase em propriedades mecânicas dos materiais e produção de hidrogênio, através de fontes renováveis, atuando principalmente nos seguintes temas: análise de falhas, mecânica do dano, mecânica da fratura, e principalmente um trabalho que ele tem se debruçado bastante com relação à produção do hidrogênio verde e sustentabilidade. Enio também está aqui hoje na qualidade de diretor de Ciência e Tecnologia do PROIFES, Federação, e integrou a equipe de transição do governo federal. Também temos aqui na mesa a professora Ana Lúcia Góes, que possui doutorado em Medicina e Saúde Humana pela Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública, graduação em Fisioterapia pela Universidade Católica de Salvador, atualmente é professora adjunta dos cursos de Fisioterapia e Educação Física, da Escola Baiana de Medicina, também professora adjunta 1, do curso de Fisioterapia aqui da UFBA. Trabalha com metodologias ativas, né, com conteúdos de avaliação em fisioterapia, cinesiologia, biomecânica. Então, tem um leque vasto aí com temas ligados ao estudo do movimento e oncologia. Tem experiência docente em conteúdos de metodologia de pesquisa, trabalho de conteúdo de curso, etc. E também foi nossa vice-presidente da APUB, né, na gestão 2020-2022. Bem, eu volto a pedir desculpas pelo que aconteceu, né, principalmente com relação à transmissão, e passo a palavra para o professor Enio para que possa fazer sua exposição, e a gente fica aí, professor, com um tempo de até 15 minutos. Bom dia a todos, bom dia a todos. Inicialmente, eu quero manifestar aqui meus cumprimentos a todos os professores e todas as professoras da Universidade Federal da Bahia, onde eu tenho aqui muitos amigos e conheço de perto aqui o altíssimo nível acadêmico, altíssimo nível pedagógico dessa história, que é uma instituição de força, do qual eu me sinto muito honrado aqui pelo convite que foi me feito aqui para participar desse diálogo, e ainda mais considerando o alto nível aqui de representatividade aqui da mesa, minhas colegas aqui, a professora Bárbara Coelho, a professora Ana Lúcia Góes, que hoje estão abrilhantando aqui essa mesa, né, trazendo esse debate aqui com a gente. Agradeço também o convite da APUB, aos diretores, às diretoras da APUB, esse sindicato de luta, de pessoas que são bastante atuantes, sempre na vanguarda em luta de prol aí do magistério superior, e sempre a mostrar a luta pela educação, que é uma luta indissociável às lutas sociais, às lutas progressistas e às lutas democráticas que demandam o nosso país. Eu quero aqui pontuar que nós estamos vivendo um momento
altamente importante, um momento que é bastante positivo da implementação da política da educação nacional, a política da educação nacional de educação digital, que é o PNED, é isso? Consistir aí uma norma programática que traça em diretrizes legais, estratégicas, que vem potencializar e vem, na verdade, melhorar os resultados das políticas públicas que estão relacionadas à inclusão, sobretudo às populações mais vulneráveis, a recursos, a ferramentas e práticas digitais. Essa é a nova política nacional de educação digital. Ela foi implementada, se eu não me engano, em janeiro desse ano. É uma iniciativa importante para modernizar a educação brasileira, porque é um documento transformado em lei pelo Congresso, com a assinatura do presidente Lula, e visa aprimorar a formação de estudantes para desafios no mundo digital e contribui muito para o desenvolvimento do nosso país. Essa lei, ela, que aparece ser bastante abrangente, detalhista, embora em um ponto ou outro possa faltar uma certa objetividade, né? Vocês devem conhecer já essa lei, como que ela está sendo colocada. Falta uma objetividade maior em relação aos meios de execução dessas políticas públicas, consistindo muito mais em uma norma programática destinada a orientar a atuação dos entes, né, da federação em relação às políticas que estão relacionadas ao universo digital. Isso é o que me parece, né? Nós somos de opinião que essa PNED ela é necessária e oportuna e aponta para a mudança de perspectiva e de rumo em relação à política nacional da ciência, tecnologia e inovação brasileira. E, na verdade, nós tivemos um período muito difícil, um período muito complicado, 4 anos aí de uma política desastrosa, sob uma conduta de um governo ou um desgoverno negacionista, que agora ressurge para nós, né, que estamos aqui no meio da educação, a perspectiva de que os anos que vêm, os anos seguintes, são tempos que não vão ser somente anos reativos, não vai ser apenas, os próximos anos não vão ser apenas anos de lutas para mitigar esse desmonte e todo esse sucateamento que aconteceu na política educacional, mas será, lógico, enfim, um período no qual nós podemos retomar políticas que sejam construtivas, que sejam propositivas para a ciência do nosso país. Claro que nós temos aí muita coisa para enfrentar, são anos difíceis, não vai ser nada fácil, né, diante da situação que foi deixada para nós, né, mas nós vamos enfrentar, no âmbito da ciência, tecnologia e inovação, nós temos aí um país institucionalmente, economicamente em recuperação, e nós sabemos que é preciso de uma luta forte em sentido da recuperação orçamentária de ciência e tecnologia. Lógico que essa luta também sempre foi uma luta muito difícil, sempre foi uma luta árdua, né? Dura, em razão de ainda não termos uma política científica consolidada e muito menos uma cultura nacional que dê prioridade ao desenvolvimento científico. Isso falta ainda uma direção para a gente nesse país. Eu acho que é uma oportunidade da gente repensar, da gente começar a ter uma direção nesse sentido. Então, dessa forma, essa batalha, ela tende a se acentuar sempre que se tem recessão. Sempre que acontece na história esse tipo de coisa, recessão, quando aparecem outras demandas, quando outras situações vêm se impor, né, que são de maneira pungente à sociedade, por supostamente trazer um retorno bem mais imediato para a população. Então, nós estamos vendo aí a reestruturação do Brasil,
nós estamos vendo a recomposição do Brasil como um todo, e nós estamos vendo que certas coisas aparecem de repente como prioridade, né? Podemos lembrar agora a questão das bolsas, da implementação das bolsas. Isso foi uma coisa que tinha que ser imediata ou não se partia para outros pontos de reestruturação. Então, são certos anseios, são certas necessidades que, no meio de uma recessão, precisam ser colocados. E esse, aliás, é um dos pontos, enquanto ativista da ciência e tecnologia, todo dia nós temos que trabalhar para mudar. Todo dia tem uma luta, né? Nós, do PROIS Federação, junto aqui com a PUB Sindicato, então, todos os dias, cada dia, nós precisamos conscientizar a população e os representantes políticos de que a ciência e tecnologia não é uma pauta que está longe de acontecer, não é uma coisa longínqua, não é uma coisa elitista, não é uma coisa secundária, muito pelo contrário. O nosso trabalho ele deve ser cada vez mais a percepção e o conhecimento sobre a importância crucial do desenvolvimento científico e tecnológico para o desenvolvimento econômico e social. Então, o que é que nós temos hoje? Nós temos hoje pensadores que dominam a economia do conhecimento, em que o capital de criação intelectual ele ultrapassa o valor dos produtores de commodities tradicionais. Então, o que é que acontece? Nós precisamos urgente superar de uma vez por todas, né, na história, nessa vocação de ser mero fornecedor de matéria-prima para alcançar cada vez mais o posto de exportador de produtos manufaturados, de produtos ligados à tecnologia e ao conhecimento. Isso o que a gente tem que fazer, o que nós precisamos fazer é uma reestruturação profunda de todo o nosso modelo produtivo, dando aí ensejo a uma transformação que só vai ser possível se a ciência, a tecnologia e a inovação elas sejam prioridade, passam a fazer parte de um plano estratégico dentro de um projeto desenvolvimentista. Então, nós precisamos que as instituições que geram pesquisa, que geram conhecimento, como é o caso das universidades, o caso dos institutos, né? O caso das instituições que fazem pesquisa, tem um papel preponderante no desenho socioeconômico da nossa sociedade. Então, nunca é demais a gente lembrar que as universidades públicas, como é o caso da Universidade Federal da Bahia, como é o caso da nossa Universidade Federal do Ceará, são responsáveis pela grande fatia de produção científica nacional e são força motriz de nossa pesquisa científica. O que a gente precisa é que o nosso projeto de desenvolvimento ela caminhe lado a lado com as matrizes de sustentabilidade da economia verde, e para isso é preciso um investimento na inovação. Isso é uma questão fundamental. E é por isso, por meio da inovação, que a gente cria soluções sustentáveis para as demandas regionais, para as demandas nacionais, globais, de um mundo que é contemporâneo, tais como acesso à água, produção de alimentos, geração de energia limpa e renovável, preservação dos ecossistemas de conservação da biodiversidade. Então, todos os caminhos para se construir uma sociedade que seja economicamente próspera, que seja socialmente justa e ambientalmente sustentável, passa pelo amplo desenvolvimento científico e tecnológico. Então, como nós dissemos no início, nossa esperança agora se renova com essa chegada desse novo governo, que, em meio às dificuldades de reconstruir a partir dos escombros do governo anterior, tem tomado, a nosso entender, decisões bem acertadas em relação à gestão das políticas relacionadas à ciência e à tecnologia. A escolha, por exemplo, da ministra Luciana Santos para o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, como nós já colocamos em outras situações, ela vem ocupar a posição de primeira mulher
né, primeira mulher a ocupar a função de ministra de Ciência e Tecnologia no Brasil. E isso foi recebido com bastante otimismo pela comunidade científica nacional, devido ao seu conhecimento da universidade, conhecimento da pesquisa, pelo sólido currículo que ela tem como gestora em cargos eletivos. O que nós precisamos agora é que a gente tenha foco da comunidade científica, né? Isso olhando para as demandas que são urgentes e imediatas, para que a gente tenha retomada desse setor tão importante que é a ciência e tecnologia. E aí vão se incluir outros pontos, como a recomposição orçamentária do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, reajuste de bolsa de pesquisa em todos os níveis, ampliação de oferta das bolsas de pesquisa, recomposição do orçamento do Fundo Nacional de Desenvolvimento de Ciência e Tecnologia, regulação via legislativo do Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, a retomada da Comissão de Ciência e Tecnologia, como sendo essa comissão um fórum político para a reconstrução da política de ciência e tecnologia nacional. Para finalizar, eu gostaria de concluir aqui a minha fala com a mensagem de que as nações que são capazes de gerir os fluxos de conhecimento através das suas instituições científicas são as que têm mais chance de vencer os desafios que aparecem com relação ao desenvolvimento sustentável, né, com relação a esse momento que a gente vive, é importantíssimo, né? Então, essas nações, elas souberam enfrentar esses momentos, e é através da inovação, produto do conhecimento científico, que se constrói soluções para os problemas econômicos e sociais da atualidade. Então, é muito importante, agora, nesse instante, que o governo faça uma recomposição orçamentária da estrutura científica nacional, incluindo a retomada dos investimentos nas universidades e institutos, nas bolsas e projetos de pesquisa, e assim como propõe uma política de valorização de pesquisadores e das pesquisadoras brasileiras. É isso que eu gostaria de colocar aqui na mesa de discussão. Muito obrigado. Obrigada, professor Enio, por essa exposição, né? Começando a falar já do PNED, né? Da Política Nacional de Educação Digital. Mas antes de eu fazer uma recuperação, eu vou passar logo a palavra para a professora Ana, para que ela dê continuidade. Eu acho que ela vai realmente adentrar aí também nessa discussão, né? Botei o tempo aqui para poder garantir os 15 minutos. Muito obrigada pelo convite, né? É sempre muito bom estar pela PUB, estar com Bárbara, com o professor Enio, é sempre um aprendizado. Bom dia a todas, todos e todos que estão aqui presencialmente e nos acompanhando no YouTube. E eu acho que a minha fala, mesmo sem ser combinada, ela caminha muito bem com a de professor Enio. A gente vai ter vários momentos aqui de intersecção, mas a minha ideia foi de trazer um pouco mais sobre a Política Nacional de Educação Digital e alguns desafios, né, que ela vai enfrentar para que ela, de fato, aconteça, né? Então, não é dúvida de que é um tema estratégico para o futuro do país, né? A gente vive um momento de transição, né? E a prova disso está aqui. Então, vocês estão vendo alguém na mesa que é analógica ainda, que gosta de papel, de caneta, sendo acompanhada por duas pessoas totalmente digitais. Nós tivemos o exemplo da queda da transmissão, né? Então, um problema de rede, que é algo para debruçar e pensar sobre, né? Em criar estratégias para estabilização da rede, né? Para manutenção de uma rede mais estável, independente das condições climáticas. E a gente está nesse momento, né? Nesse momento de transição do analógico para o digital. E eu queria trazer, além dos cenários aqui que eu trouxe, porque aconteceram aqui, eu tinha pensado em dois outros cenários, que foram, o primeiro, a pandemia,
né, a necessidade abrupta dos docentes em saírem da sala de aula presencial e encarar o mundo digital, né, com a intenção da manutenção do processo de ensino-aprendizagem. E nós vivemos, nós enquanto docentes, e claro, todos os estudantes, tivemos que nos adaptar, né, a essa nova realidade, utilizando tecnologias de informação e comunicação que não conhecíamos, não dominávamos, e a gente teve que fazer isso em tempo recorde, pensando na manutenção do aprendizado e não deixar os nossos estudantes desassistidos também. Mas a gente viu muitos estudantes deixando de estudar por falta dessa infraestrutura, né, mínima e básica para acesso ao mundo digital, né? E aí eu falo desde a rede, desde ter internet no interior, na zona rural, nas periferias, né, nas zonas periféricas das grandes capitais, mas também em relação a dispositivos, né? Então, às vezes, nós vimos famílias que a família inteira tinha um celular. Então, eram 2 filhos, um brigando para ter aula, para assistir a aula de manhã, e o outro precisando também para assistir, então eles tinham que se dividir. Enfim, nós tivemos vários relatos, várias histórias das dificuldades que as pessoas viveram, né? Professoras também que não sabiam ligar o vídeo, não sabiam usar, e os próprios estudantes ajudando. Professor, aperta o botão tal para poder transmitir a aula, né? Então, a gente viveu também uma rede de solidariedade muito grande, mas isso mostrou as nossas dificuldades e as nossas deficiências, e, para além disso, uma oportunidade de atuação, né? de como essa política, que foi instituída em janeiro pelo nosso presidente, ela pode transformar essa realidade que a gente viveu. E o segundo cenário que eu trouxe foi o recebimento do Auxílio Brasil, né? Então, logo nos primeiros meses, nós vivemos várias reportagens com essa situação de que o auxílio foi eminentemente, completamente por aplicativo, por celular. Então, a gente tinha 33 milhões de desempregados que não tinham acesso a celular, pessoas em situação de rua que teriam condições de ter o auxílio, mas não tinham acesso a celular, não sabiam nem como usar o aplicativo, e, basicamente, o auxílio só era possível para quem tivesse um celular, né? E aí a gente vê escancara, né, essa transição. Então, o governo se atualizou para o mundo digital, mas não ofereceu instrumental e logística para a população que não tinha esse letramento, né? Então, foram meses iniciais bem complicados, né, em que a gente se perguntou para que esse benefício serviu dessa forma, né? Para quem? E aí a PNED vem, né, a Política Nacional de Educação Digital, ela vem com o objetivo de articular programas. Então, acho que o professor Enio foi muito feliz quando ele disse uma norma pragmática norteadora, né? Ela ainda precisa ser destrinchada pelos municípios, pelos estados, pelo Distrito Federal, pelo governo, porque a intenção é articular programas, projetos e ações já existentes e futuros que podem ser criados a partir desse estímulo da política. E o segundo grande desafio que eu encontro analisando a PNED é o desejo, né, da política de garantir que toda a população tenha acesso à tecnologia digital. Então, isso por si só já vai ser um desafio imenso, né? Eu vejo a experiência em minha casa, acredito que muitos tenham essa experiência também dos pais, dos avós, né, que não conseguem acessar, que ficam ansiosos, ficam nervosos porque não entendem a linguagem digital e que muitas vezes precisam se adaptar porque o mundo está digital, né? Então, precisa ocorrer essa adaptação e muitas vezes essa adaptação é sofrida, né? Não tem como falar sobre esse letramento digital sem falar que
o Instituto Locomotiva publicou recentemente que 67% dos brasileiros não conseguem distinguir entre fato e opinião. Isso mexe diretamente com o que a gente está vivendo de uma forma muito brusca, agressiva até, que é com as fake news. Né? E uma questão que está sendo muito importante no mundo digital. Ela tem norteado políticas, ela tem norteado governos. Né? A gente tem visto uma ascensão da extrema-direita se utilizando de fake news para dominar o discurso, né? Dominar a narrativa, e a gente ainda não tem políticas de controle em relação a isso, e não tem também políticas de autocontrole. Então, a pessoa que recebe uma fake news, ela não tem parâmetros, né, por conta do letramento digital, para saber se aquilo ali é uma fake news ou é uma verdade. Né? E aí não tem como não achar muito pertinente um termo que está muito em voga, que é um Brasil paralelo. Né? A gente está vivendo Brasis paralelos, e outros países também devem estar passando por essa mesma situação, porque não é um evento local, não é algo só vivido aqui pelo Brasil. E aí, falando da PNED, ela tem alguns eixos que eles chamam de eixos estruturantes. Então, o primeiro deles é a inclusão digital, então, que é garantir o acesso da internet para todo o território. E aí entra o primeiro grande desafio, né, que é garantir que as zonas rurais, o norte, o nordeste, que são áreas em que a gente sabe que a distribuição da internet é desigual, garantir que pessoas idosas e pessoas socialmente vulneráveis que estão no topo da pirâmide de acessibilidade ao mundo digital consigam ter acesso à internet. Né? Então, esse vai ser o primeiro grande desafio. Na verdade, tem até um outro desafio antes desse, né? que com certeza é mais importante, que é a inclusão digital e a exclusão social. Então, precede, inclusive, você garantir a internet para todos, porque a gente precisa garantir a inclusão social. Então, não existe a gente pensar em inclusão digital, pensar em distribuir internet, se a gente vive em uma sociedade socialmente desigual. Então, a gente vai precisar olhar para isso, é uma interface que parece não ter uma relação com o mundo digital, porque a gente chega aqui e fala da internet, fala dos aplicativos, e fala de celular, e fala de tablet, computador, mas como que uma pessoa socialmente vulnerável pode pensar sequer, né? Ela está pensando em sobreviver, está pensando em ter comida na mesa, como é que ela pode pensar em acessar a internet, em ver o mundo digital? Então, o maior desafio antes da gente pensar nessa inclusão digital vai ser pensar na inclusão social. Né? Ainda mais se a gente considerar que são 33 milhões de brasileiros que não possuem acesso à internet e 30% dessa população já tem mais de 16 anos. O segundo eixo estruturante da PNED é a educação digital escolar. E aí foca preferencialmente nos estudantes. Né? Então, garantir que os estudantes tenham acesso à educação digital escolar, que mexe diretamente com um dos vetos que aconteceu na PNED, porque a gente entende na discussão de ontem com o professor Enio, inclusive, no GT de Ciência e Tecnologia da PUB, nós comentamos de como é importante que essa educação digital ela aconteça na tenra idade, ela aconteça desde cedo. Né? E o veto que aconteceu, um dos, foi justamente não deixar que isso aconteça para o ensino fundamental e médio, porque teria que mexer diretamente com o MEC e com a BNCC, né, com a Base Nacional Curricular. Mas como que a gente pode, né, pensar nisso, em oferecer essa educação digital desde cedo? O terceiro eixo é a capacitação e especialização digital. Então, é fazer com que os professores, né, os docentes, o profissional da área de educação se habilite no ensino digital, se qualifique, né, no ensino digital. Porque não adianta a gente
habilitar os alunos, né? Muitos desses estudantes já são alfabetizados digital, eles já nascem sabendo, né, mexer nas redes, porque é algo intuitivo até, mas os professores não. E aí é preciso ter uma política que pense em como fazer o treinamento desses professores. Tá? E isso significa infraestrutura, né? Infraestrutura nas salas de aula, infraestrutura nas escolas, para que isso aconteça nas creches, né? Para que a capacitação docente aconteça. O quarto item é, finalmente, pesquisa e desenvolvimento em tecnologias de informação e comunicação. Então, existe uma demanda de infraestrutura da tecnologia de informação, uma demanda de redes em estabelecimentos de ensino, recursos de didática digital, né? E eu acho que aqui é o ponto em que a PNED mais se aproxima da ciência e tecnologia de fato, né? Pensando de uma forma mais pragmática. Então, a gente precisa de pesquisas que facilitem o acesso ao mundo digital, né, que facilitem a capacitação dos profissionais, que facilitem a capacitação da população, que facilite o processo de ensino e aprendizagem, né, a partir de metodologias ativas digitais, né, que criem formas de controle da fake news. E aí, só lembrando, né, que a gente viveu no governo anterior uma questão em relação aos kits de robótica, né? E aí foi um boom, assim, que as escolas, as universidades, todo mundo estava querendo kit de robótica, e a gente, assim, mas o que é que esses pesquisadores farão com tantos kits de robótica? Será que é isso mesmo que o Brasil precisa? É de kits de robótica para desenvolver CIT? CIT é só isso? Né? O que a gente poderia fazer com todo esse investimento nos kits de robótica? Como, por exemplo, desenvolver os professores, né, para o mundo digital. Então, eu penso que esse é um caminho interessante para a CIT no país, né, pensando em como a CIT pode influenciar nos desafios de implementação da educação digital. Eu finalizo comentando de que é importante a gente pensar no nosso país, né, em desenvolver a tecnologia no Brasil, em diminuir as desigualdades. Sim, é importante, mas a gente já está no mundo globalizado. Então, é para a gente pensar para além do Brasil. É para a gente pensar nos nossos irmãos que não têm a mesma condição da gente, que também vivem numa situação socialmente vulnerável. Então, a gente precisa também pensar em toda a tecnologia que a gente desenvolver, compartilhar, né, com os países que ainda não têm condição de ter a mesma tecnologia que a gente, porque senão a gente torna o mundo desigual. Então, é isso. Obrigada. Muito obrigada, professora Ana. Nossa, ela está me mostrando aqui que ela ficou exatamente nos 15 minutos. Professor Enio também. Bem, eu vou fazer uma recapitulação aqui de alguns dos pontos que eu peguei da fala, antes de abrir para a audiência para fazer questões. O professor Enio fez uma exposição sobre a Política Nacional de Educação Digital, começou a partir daí, e entende que ela se constitui como uma diretriz dos entes federados, né? Falou também da reestruturação profunda da ciência e tecnologia voltada para o projeto desenvolvimentista, e isso ele, né, teve lá, viveu na pele, porque participou, inclusive, também da produção do relatório, né, quando teve na equipe de transição. Falou que as universidades precisam ser respeitadas e consideradas como ponto fundamental deste projeto para uma sociedade próspera, né, bem desenvolvida, com expectativas de desenvolvimento. Da pasta também de ciência e tecnologia, que tem elementos fundamentais e estratégias que precisam ser tratadas, como recuperação das bolsas de pesquisa e produtividade. Inclusive, ele coloca, né, em determinado momento de sua fala, que esse é um elemento urgente, que não estava previsto, mas que foi considerado porque realmente é algo que reestrutura, né,
a ciência e tecnologia no Brasil, né, que fomenta, que impulsiona as pesquisas. Também falou da recomposição orçamentária. Esse é um ponto aí que dá, né, um desenvolvimento aí muito bom para a gente discutir aqui. Valorização dos pesquisadores das universidades e dos institutos federais. A professora Ana iniciou problematizando o contexto que temos vivenciado, né, a partir principalmente da pandemia, né? Acho que a pandemia deu uma descortinada aí nessa questão da exclusão digital, que era um tema que muitos, inclusive na academia, já era tido como obsoleto, né? E aí a pandemia mostrou o quanto é atual na nossa sociedade. E falou de todo o ecossistema, que ora é remoto, ora é híbrido, e que hoje a gente tem que conviver com uma retomada do presencial, mas também numa circunstância como essa que a gente está vivendo aqui, porque a gente sabe que tem o contexto online, né, remoto, e que a gente também está acostumado agora e fica nessa... A maioria das atividades hoje tem tido essa conotação da gente fazer no híbrido, né, porque a gente tem uma demanda também no online, que foi estabelecida, inclusive, a partir da pandemia. Abordou a importância, né, do PNED e seus eixos com destaque para a inclusão digital e garantia da formação digital desde cedo, né, e aí problematiza essa questão do veto, né, principalmente com relação à formação, e coloca que não adianta distribuir dispositivos tecnológicos sem contextualizá-los, né, sem uma perspectiva de apropriação desses dispositivos nas dadas realidades, e principalmente sem problematizar com o par dialético, que é a exclusão social, né? Então, eu costumo dizer que a inclusão digital ela aprofunda onde ela parou de crescer. A gente fica olhando muito as discussões de inclusão do par dialético, né? Inclusão e exclusão digital, numa perspectiva mais horizontal, enquanto ela aprofunda, né? Hoje a gente tem discussões avançadas em nível de inteligência artificial, como o ChatGPT. E aí, como é que fica isso, né? No nível hoje de inteligência artificial, por outro lado, vão aparecendo iniciativas, inclusive potencializadas por startups de fora, né, que tratam de inteligência artificial e que até que ponto o governo está realmente fazendo um link, né, com essa realidade que a gente tem hoje na sociedade, né? E chamou a atenção para a proliferação das fake news, né? E a Andréia acabou de sair aqui, a professora Andréia, que discute também essa questão, principalmente pelo viés, pelo olhar do letramento digital. Bom, eu passo agora, após fazer essa recuperação, para a audiência, para saber se alguém tem alguma questão, e só peço que, por gentileza, venha até aqui, para que possa falar, para que possa ser captado, né, pela gravação. Inscrições abertas. Não, acho que 2 perguntas, né? Duas questões, acho que cabe sim. Alô, som. Eu não sei onde é que vai capturar. Só para dizer que tudo que está sendo colocado nessa mesa tem uma implicação muito grande com os próximos, talvez, 50 anos que a gente vai vivenciar. E, assim, eu
Eu sou filósofo da ciência. O meu lugar de me apropriar desse conteúdo é a partir da filosofia da ciência. Eu acho que a gente está progressivamente, rapidamente... Eu sou Jailson Alves e sou filósofo da ciência, com doutorado em filosofia da ciência. E tem uma das coisas que eu acho que mais... A gente está progressivamente, rapidamente, mais do que talvez a gente gostasse que fosse, se apartando do humano para a máquina. Eu acho que nos próximos 50 anos a gente vai se separar definitivamente e criar duas raças humanas, uma raça e uma sub-raça humana dentro dos humanoides, e uma raça completamente digital e mecatrônica. Por que eu estou dizendo isso? Porque parece que a sub-raça já está sendo colocada. A sub-raça está justamente nesse foco da discussão aqui. Quem tem acesso e quem não tem acesso vai cada vez mais se afastando. Só para comparar os dados que a Ana trouxe, dos 33 milhões que não têm acesso à internet, eles eram 25 milhões em 2000. Ou seja, durante a pandemia, a gente conseguiu aumentar o fosso entre aqueles que possuem direito e acesso à informação e à comunicação e aqueles que não têm. E esse fosso ele é distribuído desigualmente, mas ele está distribuído, infelizmente, uniformemente no Brasil, porque agora no FNDC, que a gente participou em São Paulo, mostramos lá os mapas, e foram mostrados por diversas análises, os mapas de distribuição, e ele apesar de parecer que é concentrado em São Paulo, ele também é desigual. E em São Paulo, por exemplo, se você pegar a Faria Lima e os bairros nobres de São Paulo, ele vai ficando desigualmente quando você vai apartando para chegar no Capão Redondo, por exemplo. Então, essa desigualdade, o Capão Redondo tem tanta internet quanto Manaus, tem tanta internet quanto Maranhão, tem tanta internet quanto... Ou seja, zero. Então, essa desigualdade ela tá associada a um discurso e a uma projeção de sociedade, de natureza da sociedade que a gente está colocando. Não é? Ou seja, se a gente pegar uma ideia de que ciência é discurso, isso que está colocado está dizendo, olha, nós queremos ser aqueles usuários de megafone do Facebook, do WhatsApp, que nós temos sido basicamente isso. Olha, eu comi agora, aí tira uma foto da comida e anuncia num megafone. O nome desse megafone é Facebook, né? E é WhatsApp, e Instagram, e outras redes sociais. Para esses consumidores, vamos dizer assim, empobrecidos da tecnologia. Para os consumidores medianos da tecnologia, tem, por exemplo, o 5G, que é na China. A China trouxe 5G para o Brasil, impôs isso ao Brasil, inclusive impôs ao governo Bolsonaro a introdução do 5G, porque a China pôde fazer isso, porque a China hoje é o segundo país do mundo, concorrendo fortemente nos próximos anos também para ultrapassar em PIB, ultrapassar em relações de comércio exterior, os Estados Unidos. E a terceira face desse fosso que se estabelece dessa raça, sub-raça e os digitais mecatrônicos, os robôs, o terceiro fosso que se apresenta é exatamente em quem produz essa tecnologia. E quem produz são os Estados Unidos, o dono do Facebook, o dono de todas as redes sociais, e a gente, como consumidores, os governos não estão atentos a isso. Então, a pergunta para mim é, como a gente vai fazer com que os governos brasileiros e os estaduais entendam que a disponibilidade de internet não é um luxo, mas é uma necessidade de sobrevivência enquanto raça humana para esses próximos 50 anos. Dos 50 anos para lá eu nem vou contar, eu vou me apegar a Edgar Allan Poe e vou ficar naquele negócio do show de horrores que ele estabelece na sua literatura. Mas para esses próximos 50 anos, o que os governos federal, estadual, porque para além dessa questão de digital na educação, a gente tem toda a sociedade de produção e consumo. Quem produz a tecnologia, no mesmo linha das commodities, quem produz a tecnologia e quem consome. A gente exporta commodities e importa chip. Os Estados Unidos produzem estruturas, e a China tem produzido estruturas de hardware, e os Estados Unidos de software, e a gente consome como se fosse megafone. Como está os governos federal e estaduais, né, de cada estado, que pode destinar políticas públicas para isso, para que a gente tenha disponibilidade de internet e evitar esse apagão que leva a esse fosso ainda maior, que apareceu aí dos 25 milhões em 2001 para 33 milhões na pós-pandemia.
Eu tinha até deixado anotado aqui, obrigada, Jailson, pela pergunta. O próprio PNED, ele traz um pensamento sobre isso, de como esse programa, essa articulação, ela pode ser viabilizada em termos de financiamento, né? Então, o próprio PNED ele traz que existem as dotações orçamentárias, né, da União e dos Estados, doações, mas o grosso, né, desse investimento, porque aí você está falando basicamente de capital, né, ele virá do Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações, que eles chamam de FUST, e do Fundo de Desenvolvimento Tecnológico das Telecomunicações, que é o FUNTEL, né? Então, essa é a proposta, mas entre a proposta, o planejamento e a execução em si, tem um caminho longo aí, né? Então, foi capturado pelo governo passado, né? Assim como o orçamento secreto foi capturado pelo governo passado. Então, assim, a gente vai ter que construir, né, esse caminho, e acho que isso cabe muito a nós, cabe muito aos sindicatos, cabe muito às instituições, cabe muito à sociedade civil, né, de fazer essa cobrança, né, de que os investimentos, os fundos disponíveis, eles façam o que eles se originaram para fazer, né? Então, acho que esse é um caminho possível. Pode, Enio. Professor Jailson, sua pergunta foi das mais relevantes hoje para o sistema educacional brasileiro. A professora Ana colocou muito bem. O PNED, ele aparece aí, eu acho que não tinha coisa melhor do que se fazer de imediato que o PNED. Mas eu surgi, não sei se você também, numa época digital. Quando a primeira aula que eu dei na Universidade Federal do Ceará, deixei bem minhas digitais no quadro, que era de giz. Tomava banho de giz, porque o giz era aquele que ou você trazia de casa ou tomava banho com giz que tinha na universidade. Saía todo branco. Eu gosto de usar preto. Eu entrava preto e saía branco. Total. E essa época digital. O que é que eu quero dizer com isso? A pandemia, ela chegou totalmente a favor dessa época digital. Ela empurrou todo o planeta Terra para essa era digital. Não é só o Brasil que está nessa, foi o planeta todo que teve que comunicar nessas questões digitais. Isso aconteceu no mundo todo. Quem estava preparado nessas tecnologias? A gente já sabe quem estava preparado. Se você pegar as escolas coreanas, né, algumas escolas americanas, algumas escolas europeias. Mas o Brasil, ele é muito divergente em tudo. Você pode pegar escolas, universidades bem preparadas, mas pode pegar a minha universidade, pode ter sido parecido com a sua, em que o professor, ou ele tinha um computador, ou ele tinha que comprar um computador. Ninguém pensou em dar um computador para um professor. Ninguém pensou em dar internet para o professor. Se deu um monte de chip para aluno, iPad, escolas básicas. Conheci pessoas na escola básica que pegavam o iPad e ficavam olhando para ele, vendo se dá para jogar. Porque é difícil. Nós não estávamos nada preparados para isso, não. E eu acho que o PNED, ele aparece muito feliz nessa época, mas o que a gente tem que ser vigilante, professora Bárbara, é que tudo se começa do começo. Se nós vamos fazer um sistema desse, com todo esse orçamento que foi colocado nas telecomunicações, nós temos que começar primeiro em quem vai dar a aula. Como é que nós vamos dar essa aula? Como é que vai ser essa aula para que daqui a 50 anos
o Brasil esteja pelo menos igual com quem já faz assim nesse comportamento a nível mundial. E não a gente esteja totalmente alheio, pensando que está fazendo ciência e tecnologia, que é o que sempre se pensou. Então, eu reconheço que o governo está começando de uma forma certa, mas nós não podemos deixar de ser vigilantes dentro de algumas coisas que têm que ser colocadas, como é que eu vou dar minha aula, qual é o preparo que eu vou ter para dar minha aula, quais são os recursos que eu tenho para dar minha aula, porque se você chegar para dar uma aula hoje usando um computador na universidade, você tem que levar o seu computador. Enquanto, há alguns anos atrás, quando eu dava aula lá na Austrália, na Queensland, University of Technology, eu chegava lá na minha sala eu apertava um botão e colocava o arquivo que eu queria naquela pasta, eu ia para a sala que eu ia dar aula, e lá eu escolhia retroprojetor, ou escolhia PowerPoint, o que é que eu escolhi? Tinha uma mesa, eu apertava um botão, aparecia o equipamento, puxava a pastinha da minha aula e dava aula para todo mundo. Então, quais são os recursos? Nós estamos preparados, mas temos que começar tudo do começo. Tem que começar tudo do começo. Então, 50 anos, professor, é pouco. 50 anos não é muito para quem fala tecnologia, ela tem uma visão, mas você fala uma coisa que vai ter dois mundos. Eu me comunico com o pessoal da Alemanha que pensa que vai ter só um mundo. E que esse mundo que nós vivemos vai desaparecer. Né? Nós não estamos preparados para esse desaparecimento no Brasil, lá fora está. Entendeu? O mundo virtual, ele passou a ser real. É isso. Bom, a pergunta foi direcionada para vocês, mas eu gostaria de colocar também, acho que adicionar um elemento também, um complemento, que os governos Lula e Dilma, eles têm experiência, né, com essas questões relacionadas à inclusão digital. Nesses governos tivemos muitos avanços, né, com relação à discussão de tecnologia e inclusão social. Tivemos aprimoramento de vários programas naquela época, como o Proinfo, né, as salas de recursos multifuncionais, o projeto O Computador por Aluno, o UCA. Tivemos também iniciativas na formação de professores, porque isso que o professor Enio coloca, que a gente precisa começar pelo começo. E onde é o começo? A formação de professores é esse começo. Né? A gente não tem como tratar dessa discussão que envolve tecnologia na educação sem falar da formação, principalmente da formação de professores. Então, eu acho que isso que o Enio coloca e que a Ana coloca de ser uma experiência, né? O PNED é uma iniciativa que chegou no momento oportuno, mas que a gente precisa ser vigilante para que realmente seja implementado da melhor maneira possível. Né? E eu sou esperançosa que, com relação a esse governo, a gente possa retomar, né? Porque muitos desses projetos que eu citei aqui, eles foram extintos. Né? Então, aí agora é retomada mesmo de começar de um novo recomeço. Né? Não tem muita coisa para se aproveitar daquilo que foi implementado no passado nos governos Lula e Dilma. Né? Mais alguma questão? Ana, você tem que vir aqui para poder aparecer na transmissão, por gentileza. Fale seu nome, por favor. Bom dia a todos. Eu sou Josemara Veloso. Bem, eu tenho duas colocações a fazer. A primeira está relacionada à minha presença aqui. Eu estou aqui a trabalho como jornalista da universidade. E isso cai direitinho com o professor Enio, porque as universidades precisam estar preocupadas, né, nesse novo processo digital. Então, eu fico pensando o seguinte, porque a UFMB está preocupada com a política de ciência e tecnologia, e eu vou cobrir todas as mesas relacionadas a isso. Então, eu quero perguntar ao professor Enio
como que ele imagina, quais são as medidas que as universidades precisam tomar para realmente ser protagonista nesse momento. Porque é um momento muito importante, as universidades não podem abrir mão desse espaço. Então, como é que o senhor pensa que pode ser feito, como pode ser o posicionamento das universidades nesse momento? Para a professora Ana, as falas boas, mas a fala da professora Ana também me instigou numa outra vertente, porque eu faço doutorado em difusão do conhecimento. E a minha pesquisa é exatamente sobre isso, sobre como o conhecimento científico produzido pelas universidades, nesse momento de pandemia, conseguiu amparar ou não a população a discernir em meio à onda de desinformação. E, nesse momento, a senhora falou muito sobre duas palavras, sobre controle, políticas de controle, que provavelmente devem ser instituídas pelas autoridades, e também falou em autocontrole. Provavelmente devem ser ferramentas que o indivíduo deve possuir em si, né, devem estar instrumentalizados a fazer discernimento. Eu queria saber como é que a senhora vê essas políticas de controle implantadas pelas autoridades. Estão relacionadas ao marco civil? E também o autocontrole da população. Como que a população pode ser instrumentalizada para poder ter esses filtros diante dessa onda de desinformação e fake news? Bem, é isso nesse momento. Obrigada. Josemara Veloso. Enio, por favor. Josemara, sua preocupação é muito importante. Assim, a universidade hoje, ela tem, cada universidade ela tem sua direção, cada universidade ela tem sua autonomia, mas cada uma delas faz parte de uma associação, os reitores fazem parte de uma associação, que é a Andifes. A Andifes ela tem uma preocupação muito relevante com tudo isso que você colocou nessa associação dos reitores, e ela tem colocado junto do governo, uma das primeiras coisas que o governo federal fez foi ouvir essa associação dos reitores. Junto das universidades tem também a Federação dos Professores, do qual nós fazemos parte, a PUB faz parte, que é o PROIFES. Isso é uma das nossas lutas também. Isso faz parte, é uma das nossas pautas, de como que a gente vai ver todas essas questões relacionadas à movimentação da universidade, uma vez que a universidade ela serviu de um painel de ataque para esse governo que passou, né? Tudo que se colocou diante da sociedade é que aqui é uma balbúrdia, ontem o próprio reitor colocou, que até posicionou a UFBA como sendo realmente uma barbúrdia, mas não do jeito que se falava, né? Mas é um trabalho que é um trabalho de base. A universidade ela tem que se constituir em toda a sua parte de ensino, pesquisa e extensão. Ela vai ter que se estruturar diante dos desafios, principalmente agora diante dessa nova percepção de uma tecnologia digital, virtual. Lá na Universidade Federal do Ceará, nós temos a UFC virtual. Acho que aqui deve ter também alguma coisa assim. Então, eu faço parte do grupo lá de implantação de energias renováveis, do hidrogênio verde. Esse grupo de UFC virtual já me chamou para caracterizar todo esse estudo que nós fazemos de forma virtual para alcançar outras universidades e outros grupos de pesquisa nessa área. Existe também a educação de Sobral, que ela tem já implementando a educação digital. A educação digital de Sobral já é um começo, já tem várias críticas à educação de Sobral, mas ela tem já sai assim de uma colocação a nível nacional e internacional da forma como eles estão atuando. O que a universidade vai ter que fazer é entrar em desafios que sempre foram barristas. A gente tem que repensar aquilo que sempre foi barreira para nós, para que a gente possa alcançar certos desafios que o mundo lá fora, né, é bem perceptível e tudo mais. Então, nós precisamos entrar
nesses desafios. E a universidade ela tem que quebrar certas barreiras que, de certa forma, burocratizam e atrapalham essa visão, né, do que a sociedade precisa ter de interação junto com as universidades. Então, é um trabalho. O governo federal, acho que ele apontou certo já diante do que está acontecendo, essa colocação da tecnologia digital e tudo mais, ensino digital. E eu volto a dizer, a universidade tem que começar pela base também, tudo do começo, né? Josemara, muito obrigada pela sua pergunta. E eu quero meter o bedelho na pergunta que você direcionou para Enio. Eu quero complementar no sentido de que, pensando assim, à medida que você foi fazendo a pergunta, a primeiríssima coisa que eu pensei, que é algo assim, que a gente não precisa de grandes articulações, que a gente não precisa de muita coisa e que pode partir para a ação rapidamente, que eu acredito, inclusive, que as universidades já estão fazendo, que é quem forma professor para ensino básico, médio, fundamental é a universidade. Então, como é que a gente pode fazer isso? É trazer disciplinas dentro do núcleo de formação dos professores para falar sobre educação digital. Então, acho que isso é algo que é possível de ser feito, né? Acredito que já está sendo feito. A gente tem ouvido muita discussão sobre letramento digital, né? Eu fiquei queria que a professora Andréa estivesse aqui, ela precisou se ausentar, porque ela tem feito um trabalho sobre isso, né? Poderia falar com maior propriedade, mas acho que isso é algo que a gente pode fazer sem grandes consultas, né? E eu acho que todo o papel de mobilização e articulação também é necessário, né? Mas aí pensando em algo já a médio e longo prazo. Então, algo que a gente pode fazer ontem, eu acho que esse é um caminho interessante. E, respondendo à pergunta que você me fez, a primeira coisa aí é discutir um pouco sobre definição de controle. A gente tem um problema com essa palavra, né? Como se controle, ela assumiu um tom pejorativo, como se fosse algo ruim, né? Então, política de controle vai tirar minha liberdade de expressão, né? Algo que a gente vê, é um discurso que a gente vê muito na extrema-direita, né? Então, eu posso falar o que eu quiser, claro que na hora que é o outro falando, aí tem que ter limite, né? Mas quando eu penso em controle e acredito que para o governo federal tem um cunho parecido, é no sentido de dar limites para as informações. Então, quando eu era pequena, não tem muito tempo, eu não podia ver determinados filmes, não podiam ser passados pela manhã. Tinham cenas de sexo, álcool, droga, violência. Eles não passavam para as crianças. Hoje, com a internet, as crianças têm acesso a absolutamente tudo. Não existe nenhum tipo de limite para o acesso à informação e à desinformação. Então, o controle é nesse sentido, sabe? E como pode ser feito isso? Existem muitas formas, né? O governo, inclusive, criou um grupo de trabalho com um bocado de influência e de pessoas da comunicação para pensar sobre isso e ajudar na construção de políticas, né? Mas, assim, sei lá, pensei aqui agora, enquanto o doutor Enio estava formulando a resposta dele, apareceu um vídeo que tem fake news, vim em vermelho, uma tarja vermelha dizendo contém fake news, né? Então, assim, e aí a pessoa decide se ela quer ver ou não, sabendo, né, que aquilo não é uma informação verdadeira, né? Então, coisas nesse sentido. Não sei exatamente o que é possível, porque aí tem os limites das telecomunicações, mas a palavra controle aí está nessa vertente, né? E o autocontrole é exatamente o que você pensou, né? É que a gente criar, a gente ter esse letramento e ter discernimento próprio, que aí não depende do sistema, né? Não depende de política, não depende de terceiros, né? Mas que a gente possa começar a refletir sobre aquilo que a gente lê e ouve, né? Então, hoje, o WhatsApp é a maior fonte de desinformação que a gente pode imaginar. E muitas vezes o tio do Zap, né, o vovô do Zap,
chega lá, vê uma informação, não se preocupa em checar. Então, a gente tem dezenas de sites que mostram se aquela informação é verdadeira ou não, se é boato, se é fake, né? E não tem essa preocupação de dizer assim, será que isso aqui realmente é uma informação que eu posso passar adiante? Então, se for algo que ele concorda, né, ideologicamente falando, a tendência é ele passar. Se for algo que ele não concorde, ele vai apagar, né? E aí vem essa construção dessa narrativa, né? E que essa forma de autocontrole, eu acho que é ter o letramento digital, aprender a ser propositivo em relação ao consumo da informação. Então, é a isso que eu me refiro. Pode ser que tenha desdobramentos, mas nesse momento é a isso que eu estou pensando. Obrigada pela pergunta. Bom, muito obrigada pelos questionamentos que foram emitidos à mesa. E eu acho que agora a gente pode encerrar, né, esse debate aqui dessa mesa que tratou sobre a Política Nacional de Educação Digital e os rumos da ciência e tecnologia no país, com o professor Enio Pontes, do qual eu agradeço profundamente por ter vindo aqui, né, aqui a Salvador. Ainda bem que ele gosta, é uma cidade que ele gosta bastante, né? E agradecer também à professora Ana por estar aqui conosco, né, nessa empreitada do GT de Ciência e Tecnologia, da PUB. E... Hein? Sim, e deixar o convite, né, para o GT de Ciência e Tecnologia da PUB e para o GT de Ciência e Tecnologia PROIFES, né, que ambos são GTs que têm desenvolvido uma série de atividades no GT PROIFES, no GT de Ciência e Tecnologia PROIFES, do qual o professor Enio é diretor, tem desenvolvido atividades em nível nacional, e o GT de Ciência e Tecnologia da PUB desenvolvido atividades aqui no âmbito local. Bom, é isso. Então, desejar um ótimo congresso para todos, e fica aí o convite também para as próximas mesas, que está aqui a professora Clarice e o professor Jailson, né, que vão coordenar mesas também durante o congresso, das quais eu já citei aqui, né? Ambas no dia 17, né, professora Clarice? Universidade Democracia Universidade Democrática e Popular, Perspectivas Futuras, que será aqui nesse auditório da Faculdade de Arquitetura, às 15h30, no dia 17. E também no dia 17, o lançamento do filme 54 anos da PUB, que será às 18 horas, coordenada pelo professor Jailson, lá na sede da PUB. Obrigada, pessoal. Boa tarde.